Benedito Adalberto Brunca, secretário de Políticas da Previdência Social do Ministério da Previdência, concedeu entrevista à TV Anaspes e fala sobre o regime próprio. Quais as perspectivas para o ano de 2015 em relação ao regime próprio da Previdência Social? 2015 é um ano de muito desafio, né, para podermos aprimorar o trabalho do Ministério frente aos 2.065 regimes próprios existentes no país. Nós temos um conjunto desses regimes que estão com a sua situação absolutamente regular. São cerca de 1.096 deles que estão com tudo atendido dentro das normas, preceitos de organização, regras do estabelecimento do Certificado de Regularidade Previdenciária, o CRP. Temos 723 desses regimes que não estão com a situação regular e não têm o CRP variável aí ou de um dia até mais de 2 anos. Isso preocupa bastante o Ministério, no sentido de que alguns desses regimes já têm impacto muito forte dentro do ponto de vista do funcionamento do município como um todo. Na medida em que ele está sem o CRP, eles já não podem receber transferências voluntárias, firmar convênios. Isso também acaba afetando a possibilidade da execução de outras políticas públicas que também têm interesse para o governo federal e para o atendimento da população como um todo. E temos cerca de 229 regimes que estão com o seu CRP obtidos pela forma judicial. Essa forma judicial afasta em determinadas situações apontamentos de irregularidades ou disfunções no atendimento das normas estabelecidas pelo Ministério para o funcionamento dos regimes, e isso também preocupa porque, de alguma forma, eles não estão numa conformidade em relação a essas normas de caráter geral da organização e funcionamento dos regimes, portanto, significa um outro âmbito de atuação. Nós temos quase 9,5 milhões de protegidos, né, servidores, beneficiários do regime, são quase 6 milhões de servidores, são 2.300.000 aposentados, mais de 1 milhão de pensionistas que fazem parte desse sistema. Então é um conjunto importante de servidores que são amparados por esses 2.065 regimes próprios de previdência social e precisam estar muito bem organizados, estruturados para poder fazer a gestão de todo o seu funcionamento. E é neste foco, tanto de fiscalizar, quanto de orientar, quanto de supervisionar, que nós estamos nos concentrando para poder evoluir em relação ao funcionamento do Ministério, do Departamento de Previdência no Serviço Público, que é o responsável mais direto por essa parte do atendimento, da orientação e desta supervisão. Como a Secretaria administra o regime próprio e quais as principais linhas de atuação? Como eu disse, as linhas fundamentais de atuação é orientação, supervisão e fiscalização. São essas 3 dimensões que estão previstas na Lei 9717 e que dão a prerrogativa, né, para que o Ministério desenvolva a sua atuação. Nós temos atuado, né, tanto no âmbito do CONAPREV, para poder organizar melhor o funcionamento desses regimes, aprofundar o debate acerca de todos os critérios de busca de equilíbrio, de busca de sustentabilidade dos regimes, e também com as associações nacionais, tanto a ABIPEM, né, Associação Brasileira dos Institutos Municipais e Estaduais de Previdência, quanto da ANEPREM, né, que ajudam nesse debate, afora todas as entidades de caráter estadual que existem pelo país afora, que de alguma forma polarizam o processo de busca de formação, de preparação dos dirigentes que estão com a responsabilidade de administrar os regimes próprios em todo o país. Por que a proposta de extinção do Fundo Previdenciário do Estado do Paraná descumpre as normas gerais da organização e financiamento do RPPS? Bem, nós editamos uma nota técnica número 3, agora de 2015, que estabelece quais os preceitos de organização deste sistema. E apontando em linhas gerais
todo o aspecto que os regimes devem preservar. Há regimes que não fizeram segregação de massas, ele tem um único fundo e ele administra as suas atividades dentro desse único fundo. Há regimes que fizeram segregação de massa, separaram um fundo financeiro que o Estado ou o município custeiam de modo direto, dos servidores, em regra, mais antigos que pertencem a esses regimes. E fazem a segregação para poder estabelecer uma linha de corte e, a partir de então, organizam o chamado fundo previdenciário para poder interromper esta tendência em que o ônus da manutenção do regime recaia sobre o Tesouro de uma forma absoluta e sem que consigam fazer a retenção de valores, a formação de fundos e os investimentos deles decorrentes para poder amenizar a situação da existência desses regimes no futuro. No caso específico do Paraná, também foi editada uma outra nota técnica demandada por parlamentares do Estado do Paraná. Nós publicamos, está no site do Ministério da Previdência, para podermos divulgar, né, o entendimento a respeito de que o Paraná detém, 8 bilhões de fundos constituídos e se ele simplesmente extingue o fundo previdenciário e passa a utilizar os recursos desse fundo previdenciário, que era para poder proteger e organizar essa massa de servidores pertencentes a esse fundo, ele pode ter, entre aspas, uma economia no curto prazo, porque eles vão se isentar de fazer tantas transferências do ponto de vista do financiamento e pagamento dos benefícios do chamado fundo financeiro, mas no longo prazo isso é desastroso para o regime e para o equilíbrio do sistema de previdência dos servidores públicos, na medida em que ele desiste de qualquer forma de formação de fundos e da rentabilidade, da busca da rentabilidade, para que busque a sustentabilidade a longo prazo, já que nós calculamos o modelo, segundo princípios atuariais e projetados num universo temporal de 75 anos para poder estabelecer se o regime está ou não devidamente equilibrado para poder alcançar este objetivo.